Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para comentar com vocês sobre um livro um tanto quanto peculiar, conhecido por Verdades do Além-Túmulo. Verdades do Além-Túmulo chegou por aqui graças à nossa querida, maravilhosa Dark Side Books, que vocês sabem é a parceira do canal de longa data, e além disso, vocês também sabem, é a minha editora preferida deste Brasil, a qual defendo e comento e divulgo e compartilho de novo e de novo. Verdades do Além-Túmulo é o terceiro livro escrito, publicado pela nossa querida agente funerária, Caitlin Doughty, a qual conheci, então, graças a Dark Side Books no ano passado, se não me engano, quando eles vieram pra cá o Para Além da Eternidade. Não lembro muito bem o título do livro, mas vou colocar o link da resenha aqui na descrição desse vídeo e também no final para vocês conferirem caso tenham interesse. Ao contrário ali de várias pessoas, eu não sabia que Caitlin Doughty era agente funerária, que trabalhou num crematório, que estudou muito sobre a questão da morte e sobre os ritos funerários ali humanos e que tinha um canal famoso, grande, no YouTube. Tudo isso eu descobri justamente quando iniciei a leitura e fui pesquisar um pouquinho mais sobre a autora e do Para Toda a Eternidade. Mas acontece que o Para Toda a Eternidade é o segundo livro publicado pela autora. Tudo começou com Confissões do Crematório, que foi ali um livro que chamou a atenção de muita gente, que muita gente comenta, que muita gente divulga, que muita gente gosta. E é o único ali que falta para a pessoa que vos fala ler e conhecer. No caso de Verdades do Além-Túmulo, a gente vai ter uma estratégia interessante, instigante e bastante peculiar, porque aqui teremos ali perguntas e respostas curiosas, duvidosas, por vezes engraçadas da sua própria maneira com relação à morte. E há coisas que acontecem entre ali a morte de uma pessoa e o seu enterro, ou a sua cremação, ou então como vamos descobrir neste livro a sua aquamação, algo do tipo, que é, pasme, porque não sabia que isso existia e agora, se possível, pedirei ali para os meus familiares que façam os meus restos mortais, que é um tipo de cremação feito por água. Então o seu corpinho será dissolvido ali com água e outras misturas que permitem ali que você nunca mais exista e também permitem que o seu processo ali de decomposição não interfira e não agrida tanto o meio ambiente. Então aí temos uma opção curiosa, diferente, inovadora talvez, para se fazer ali com os corpos de pessoas mortas. Além disso, a gente vai ter ali perguntas curiosas como: será que quando eu morrer o meu gato vai comer os meus olhos? Ou então, se a gente come galinhas mortas, por que não comemos humanos, seres humanos mortos? Ou ainda, o que acontece com um corpo ali de um astronauta que morreu e que ficou solto no espaço? Ou se você quiser ir mais além e estiver ali realmente criativo, se eu comer ali, engolir um monte de milho de pipoca e morrer logo em seguida, quando for cremado a pipoca vai estourar dentro de mim? Essas e outras perguntas curiosas, criativas, duvidosas e um tanto quanto mórbidas vão aparecer aqui nesse livro. Para aqueles que têm ali receio, que têm medo, que sentem angústia em falar sobre a morte, esse livro é fenomenal, é sensacional, é uma porta ali de entrada, também uma forma bacana de iniciar ali as conversas sobre a morte, sobre a decomposição de cadáveres, sobre o que fazemos com corpos depois que eles morrem e outras coisinhas mais. Isso porque, em primeiro lugar, a Caitlin Doughty não tem medo ali, não tem receio de falar sobre o assunto. Ela trata tudo de maneira muito natural, de forma muito
cativante, de forma muito bem humorada e de forma que realmente vai ali mostrar para as pessoas, sejam elas adultos, sejam elas idosos ou sejam elas crianças, que tá tudo bem falar sobre a morte e que a gente precisa falar disso justamente para internalizar e normalizar, porque em um momento ou outro nós teremos contato com alguém que morreu e a gente vai precisar então lidar e saber realmente como lidar com isso. E o bacana ali, o ponto especial de Verdades do Além Túmulo é justamente o fato de que, como nós temos perguntas ali super criativas e super diferentes, feitas, se não me engano, por crianças que querem saber e que querem entender o assunto, estão ali com a cabecinha delas tentando assimilar tudo isso, nós adultos vamos se sentir ali muito mais confortáveis para falar sobre isso, para entender um pouquinho mais, para descobrir curiosidades e realmente entender um mundo que faz parte do nosso e que muitas vezes a gente tenta afastar por N motivos. Vou confessar que eu não sou o tipo de pessoa que é aficionada pela questão da morte ou por rituais funerários, por o que acontece com o corpo depois que a gente morre, mas sou defensora apaixonada da escrita e das obras e ali do jeito com que a Caitlin trata todo o assunto, porque acredito sim que a gente precisa falar sobre isso, que a gente precisa normalizar a questão, porque muitos traumas, muitos problemas, muitas questões que muita gente possui com a questão da morte poderiam ter sido resolvidas lá atrás, quando a gente era criança, se fossem tratadas ali da forma como a Caitlin trata hoje em seus livros e ali em seus vídeos e pelo mundo afora. Então, se você não sabe muito bem por onde começar, quer ali um espaço aconchegante, bacana, que te receba bem, de braços abertos, seja bem-humorado e te explique coisas sobre a morte, coisas que talvez você não saiba, está aqui este livro e estão aí também os outros livros publicados pela autora que são maravilhosos, são fenomenais e fica aí também a minha nota mental para que realize de uma vez por todas a leitura de Confissões do Crematório. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca nos comentários se você já leu esse livro, se você tem interesse em realizar essa leitura, se você conhece a Caitlin Doughty, o que você acha dela, ou se você não conhece aí, mas ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais, quer realizar essa leitura. Vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.